Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com vocês, meu querido estudante fácil, não é verdade? Meu povo, seguinte, para a nossa videoaula de hoje nós vamos tratar de um tema de biologia do setor A de abobrinha, olha que beleza. E vamos começar falando de bioenergética, um tema bem interessante, bem bonito, que tem bastante coisa aí para tratarmos, né? E aí, para a aula de hoje, falaremos de fotossíntese, a famosa reação da biologia, né? É um clássico, todo mundo sabe, todo mundo conhece, então... Enfim, vamos tratar dela hoje, né? E falaremos também da parte de ponto de compensação fótico, né? O PCF, famoso também quando a gente estuda fotossíntese, por isso que coloco ele na aula aqui também hoje, né? Bom, estes assuntos estão nas aulas 15 e 16 da sua Faraday 2 do setor A, apostila Faraday, né, de revisão lá do ângulo, e hoje faremos apenas exercícios, tá bom? Vou dar uma breve revisada na matéria, brevíssima, e a gente já parte para os exercícios, beleza? De boa, tranquilo, né? E pensar, né, que toda essa fotossíntese, toda a nossa vida depende graças ao sol, né, que está aqui iluminando a planta que vai fazer a fotossíntese. Enfim, eu acho muito bonito isso, né? E é aqui que nós temos a vida. Bom, enfim, vamos partir para o que interessa, né? Para você que é novo aqui no canal, né, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like. Ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não esqueça de seguir nosso Instagram, @estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, fechou? De boas, tranquilo? Então vou soltar a vinheta do canal e a gente parte para o assunto de hoje, fechou, meu povo? Então é isso, vamos que vamos, meu povo, vem comigo! Aê, meu povo, tô de volta, bora lá? Bora começar então? Simbora, vamos lá. Pensando aqui, deixa eu ver se a minha câmera está cobrindo. Não, não está cobrindo. Então vamos lá, né? A gente tem que pensar o seguinte. A reação da fotossíntese, falta completar aqui, tá? Isso aqui é bem comum, faltar completar. Então ela tem como reagentes o CO2 e a água, tá bom? E como produtos a glicose, C6H12O6, o oxigênio, mais molécula de água também. Tá bom? Claro que depois você balanceia bonitinho e aí fica show de bola, tá? Quem é que realiza a fotossíntese? Apenas autótrofos, que possuem clorofila em sua molécula, tá? Então é apenas realizado por organismos autótrofos, fechou? De boas, né? O que a gente precisa saber de cara, gente? De cara, que o oxigênio da água, este oxigênio da água, ele se origina... Desculpa, falei ao contrário, pera aí, gente, pensei ao contrário aqui, ó, vamos lá. Vou reformular minha frase. Este gás oxigênio aqui, ele se origina do oxigênio da água. Isso a gente precisa saber, porque vão te perguntar qual a origem do gás oxigênio? Da molécula de água. Fechou? É isso, tá bom? Duas etapas na fotossíntese, fotoquímica e a química, né? Ou seja, a fase do claro, na fotoquímica, porque depende da luz, tá? Então há uma dependência da energia do sol para quebrar a molécula de água, né, para fazer a fotólise da água, tá bom? E aí um dos produtos da fotólise da água é o oxigênio, que vai para o ambiente, tá certo? E a fase química, que é a fase do escuro, né? Então ó, ela somente funciona com a chegada das moléculas produzidas na primeira etapa, tá bom? Vai incorporar o gás carbônico e a formação de um carboidrato energético, no caso a glicose, que depois vai ser usado na respiração celular para produzir ATP, adenina trifosfato, tá bom? De boas, né? E aí, então é isso que a gente precisa saber. O que a gente precisa saber também fotoquímica acontece, a etapa fotoquímica acontece nos granos, tá bom? Nos granas, e a outra acontece no estroma, tá bom? Acontece no estroma. Beleza? Estão sabendo isso? Só alegria, tá? É o seguinte, então aqui nós temos um cloroplasto, lembrando que tudo acontece no cloroplasto, no cloroplasto, tá certo? Outra coisa importante também que a gente precisa saber, para absorver, para a clorofila absorver as ondas do sol, né, o melhor nível de absorvância é no azul e no vermelho,
tá bom? Isso daqui eu esqueci de colocar, por isso que eu estou complementando aqui, azul e vermelho, tá bom? Por meio das clorofilas alfa e beta, tá bom? Então isso daqui é importante saber também. Fechou? E aí, partindo para o próximo slide aqui, ó, tem essa dica do dia que eu postei lá no Insta, tá bom? Para você que não viu, tá lá já postada falando sobre fotossíntese, tá bom? Inclusive agora que eu acabei de perceber um erro nessa dica do dia, ó, é fotossíntese, não fossíntese, né? Enfim, tá com fome já, né? Então, ó, tá aqui a reação da fotossíntese, indicando a coisa mais importante, que é todo o gás oxigênio liberado vem da fotólise da água, tá? Aí nós temos, ó, fase do claro ou etapa fotoquímica, né? Então precisa de luz, ocorre nos grana presentes no cloroplasto, tá bom? Essa etapa ocorre a fotólise da água e a ação da clorofila. Produtos O2, NADPH2 e ATP, tá bom? E a fase do escuro, ou etapa química, acontece no estroma, não necessita de luz, tá? Presente no cloroplasto. Nessa fase, opa, também estava com fome aqui, ó. O ATP é utilizado e transformado em ADP, o NADPH2 em NADP, para gerar a glicose moeda energética, tá bom? Além de produzir água. Fechou? De boas? Tranquilo, né, meu povo? Bem de boas essa parte aqui, né? Então, é isso. É isso. Acredito que é tudo isso. Fechou? De boas. E agora falando do ponto de compensação fótico, né? Deixa eu até tirar minha câmera aqui rapidinho, mas eu já volto, tá? Seguindo aqui, ó. O que acontece no ponto de compensação fótico? É um ponto em que a intensidade luminosa em que a taxa de fotossíntese se iguala à taxa de respiração, ou seja, a produção é igual ao consumo. Olha que beleza. Então é quando a respiração igualou com a taxa de fotossíntese. Portanto, se estiver acima do ponto de compensação fótico, ele vai estar reservando, ele vai estar produzindo mais do que consumindo. Se estiver abaixo, ao contrário, tá bom? Então, se a gente for analisar esse gráfico aqui, ó, eu tenho este ponto em que é o ponto de compensação fótico, onde a taxa de respiração se igualou à taxa de fotossíntese. Se eu tenho eu estou analisando o ponto acima do PCF, eu estou tendo o quê? Um consumo maior, uma produção maior do que o consumo. Se eu estiver abaixo, eu tenho um consumo maior que a produção, tá bom? Então aqui é um consumo maior e aqui é uma produção maior. Fechou? De boas, né? E aqui eu estou vendo a questão de planta de sol, planta de sombra e tudo mais, tá? Plantas de sombra têm ponto de compensação menor e plantas de sol têm pontos de compensação fótico elevado, ou seja, maior, tá? Deixa eu falar também, deixa eu te perguntar não, deixa eu falar. Aqui embaixo a planta pode morrer, no ponto de compensação fótica ela não morre nem cresce, e acima aí sim ela tem reserva, cresce, se reproduz e tudo mais. Fechou? De boas? Espero que sim. Então basicamente, gente, é tudo isso, né? Aqui a gente parte para os exercícios, parte para o exercício, tá bom? Por isso que eu vou voltar a minha câmera, olha eu aqui de volta, voltei, e aí agora sim a gente vai partir para os exercícios. São 10, são 10, acho que eram 10 ou 11, não me lembro agora, tanta coisa para pensar, né? E aí, é isso, fechou? E a gente já vai partir então para os exercícios para ver aonde que tem o problema e tudo mais, fechou? Então partiu, meu povo, vem comigo. Qualquer dúvida me mande mensagem lá no direct do Instagram, @estudo.faz, fechou? De boas? Então vamos que vamos, ó. Simbora, exercício 1 da UCS 2022, pausa para água. Vamos lá. Os números indicados abaixo referem-se aos produtos e aos substratos das reações químicas que ocorrem nos cloroplastos e nas mitocôndrias. Pausa aqui, gente, atenção. Cloroplasto, pensa em seres autótrofos, pensou em fotossíntese, tá bom? De boas, né? Aí nós temos que pensar o quê? Mitocôndria, respiração celular. Fechou? Tranquilo, né? Vamos lá. Temos que analisar então as alterações. Primeiro, gente, o que eu tenho que pensar? Seguinte, ó, já vou até analisar contigo. Aqui eu tenho um cloroplasto, certo? O que vai liberar? Um deles vai ser o O2, certo? E o outro tem que ser o quê? Tem que ser o CO2, não é verdade? Não, desculpa, vai ter que ser a água. Isso. O 3 tem que ser o CO2, e o 4 para ir para o ambiente tem que ser o CO2. Tá bom? De boa? Para ir para o ambiente não, né? Pera aí, vamos com calma. Letra A, os números 1 e 2 estão indicando o ATP. Não é o ATP. ATP aqui não entra em questão ainda. Número 3 está indicando o oxigênio. Não, o 3 tem que ser o CO2.
O 4 está indicando monóxido de carbono? Não, a gente nem vê o CO. Não tem nem CO em nenhuma das reações, nem respiração celular, nem fotossíntese, tá bom? Lembra que o produto da fotossíntese é reagente da respiração celular, tá bom? Lembrando disso. Beleza. Número 2 está indicando a molécula de ATP. Não. O número 3 é a molécula de gás carbônico, que é um resíduo do processo de respiração celular e um substrato para a fotossíntese. Sim, certinho, tá bom? Certinho. Para ser o ATP teria que ser o 4. Tá bom? Ó, o 4 é o ATP, que é o composto energético que será utilizado no trabalho celular, na respiração celular. Por isso que é o ATP. Tá bom? Então, ó, um glicose e o 2 oxigênio. Ah, não, não é água não. Ó, brisei aqui, legal. É glicose e oxigênio. Tá bom? Agora sim. Tá certíssimo. Tá bom, gente? Desculpa que me confundi. Tá bom? Lembrando que o O2, produto da fase do claro, e C6H12O6, glicose, produto da fase do escuro. Tá bom? Ó, tá até aqui, ó. Tá até aqui, fase do escuro e fase do claro. Tá bom? Fechou? De boas, né? Então vamos seguir aqui para a questão 2. Então, ó, gente, questão assim é comum cair. Fica atento, tá bom? Em simulado, em prova, enfim, já pode esperar. Questão assim é comum, tá bom? Então, fique esperto. Ó, vamos lá, da mesma prova caiu duas questões assim, hein? Então tem que ficar atento, ó. Vamos lá. Eu vou direto para a pergunta, tá? Que às vezes a gente consegue matar só pela pergunta. Ó, o fenômeno é consequência do desmatamento das queimadas que liberam CO2 e da quantidade reduzida de árvores que poderiam sequestrar moléculas de CO2, sequestrar moléculas de CO2, ou seja, CO2, mais algumas coisas, dando coisas, tá bom? Para o CO2 ser sequestrado tem que ser o quê? Na fase química, onde vai haver a fixação do carbono, por isso a letra A, tá bom? Não tem como ser na fotoquímica, tá bom? Porque não vai ter necessidade da luz. A luz é mais para a fotólise da água, em que vai quebrar o oxigênio da água e virar O2, que vai para o ambiente, tá? Respiração celular também não é, por isso etapa química, fase escura, que ocorre nos estromas. Tá bom? Então isso aqui é importante, que é a parte de fixação do carbono. Atenção para isso. Fechou? De boas, né? Letra A, então, com sucesso. Fechou? Bora pro 3 então? Vamos embora. A Unesp 2022. Questão legal essa daqui, viu? Questão legal que requeria mais do aluno uma interpretação dele, coisa do tipo. Tá? Então vamos lá. Dois vasos, um deles com uma planta heliófila de sol e outra com uma planta umbrófila de sombra, ambas de mesmo porte com suprimento hídrico adequado, foram expostos durante todo o período da manhã à luz do sol. Às 12 horas, os vasos foram deslocados para um ambiente coberto, sombreado, com intensidade luminosa reduzida quando comparada àquela do ambiente externo e com temperatura constante igual àquela medida às 12 horas. Tá bom. Os dois vasos permaneceram nesse ambiente até as 18 e as intensidades da fotossíntese e respiração celular dessas plantas foram quantificadas às 12 e às 18. Tá bom. Verificou-se que as plantas não diferiram na quantidade de O2 consumido. Tá bom. No gráfico dos dois horários de medição, as barras que mostram a intensidade da fotossíntese na planta heliófila, a intensidade na fotossíntese na planta umbrófila e da respiração comum às plantas são as de números. Bom, primeiro, gente, a de respiração solar é fácil, que só pode ser o 1, ó, porque o 1 daqui para cá não muda. Portanto, como a respiração solar não depende do Sol, não importa se está na sombra ou no Sol, a intensidade vai ser a mesma, tá bom? E, consequentemente, o que nós vamos ter? Que a planta de Sol vai fazer maior fotossíntese quando exposta ao Sol ao meio-dia. Consequentemente, é o número 3. E a umbrófila vai fazer menos, portanto, mais fotossíntese na sombra. Portanto, a alternativa certa é a B de bola, 3, 2, 1. Olha que fácil. Questão legal essa daqui, né? Que envolvia toda uma história, né? Você sai feliz da vida quando acertou, né? Que envolvia toda uma história, gráfico e tal. Então, ó, questão assim pode esperar também, que às vezes é comum aparecer. Tá bom? Não igual a essa, porque igual aí o vestibular é muita sacanagem, vai dar de bandeja pra gente, que não é isso que acontece, infelizmente, né? Mas tá aqui uma opção, né, pra gente ver mais ou menos como é que cai. Fechou? De boa? Só bora pro 4. Vamos lá, ó. Federal não, Faculdade de Medicina Santa Casa, aqui de São Paulo, 2021. Vem comigo, questão legal também, viu? Uma planta foi exposta à variação da luz solar ao longo de um dia, em condições ideais de temperatura e hidratação no solo. O gráfico mostra a variação da fotossíntese e da respiração dessa planta. Tá bom. A análise do gráfico permite concluir que... Bom, o que eu tenho que pensar? Abaixo do ponto de compensação fótico, a planta morre. Entre x e y, a planta produz, consome, reserva, reproduz, tal. E é isso. Então vamos ver, ó. No ponto y, a planta libera mais oxigênio para o meio do que o ponto do x? Não.
Não, eles vão igualar a concentração. Não. Letra B. No intervalo entre x e y, a planta consome mais oxigênio do que produz? Não, ela produz mais do que consome, contrário. No ponto Y, a planta consome mais matéria orgânica? Não, se iguala, ponto de compensação fótico. E letra D, no intervalo entre x e y, a planta produz mais matéria orgânica do que consome? Sim, senhor. Portanto, alternativa D de dado. Só não pode ser aí, ó, nos pontos x e y, a planta reserva amido, mas não libera oxigênio. Não, libera mesmo assim. Então, por isso que é D de dado, com toda certeza você marca e sai feliz da vida da questão. Olha que beleza, questãozinha legal, né, meu povo? Legal. De boas, né? Partiu 5, vamos embora. 5, ó, FMJ 2020, questão discursiva, hein? Vamos lá. Figura ilustra de forma simplificada as reações químicas que ocorrem no interior de um cloroplasto. Tá bom? Letra A, cite a substância representada por X na figura. Gente, vamos lá, se eu tenho uma água e este daqui é o grana, consequentemente a etapa de claro, né? A fotoquímica. O que acontece com a água? Fotólise, quebra a água e libera o quê? O2, tá aqui, X é O2, fechou. Porque em temperatura muito alta, a velocidade das reações químicas que ocorrem no interior do cloroplasto começa a diminuir, porque desnatura proteínas, tá bom? Desnatura enzimas, proteínas e tudo mais, né? Que essas daqui estão envolvidas no processo de fotossíntese, acabam morrendo, né? Acabam não cumprindo a sua função, por isso que não começa a diminuir a velocidade das reações, tá? Letra B. Foi realizado um experimento com 3 plantas de mesma espécie em condições ideais, tal. Uma foi exposta à luz verde, outra à luz amarela e outra à luz vermelha. Qual planta vai produzir mais amido? A de luz vermelha, com toda a certeza do mundo. Porque é nessa faixa do espectro, né, dessa faixa de onda, que vai ter maior absorvância em relação aos outros tipos de luz. Tá bom? Aí aumenta a fotossíntese, aumenta a produção, armazenamento e tudo, e a planta fica feliz da vida. Olha que legal também, meu povo. Fechou, né? Questãozinha de boas, né? Pra gente resolver. Questãozinha de boas, não é verdade? Qualquer dúvida, me mande lá pelo Insta. Fechou? Então bora pro 6. Vem comigo. A FAMERP 2020, questão discursiva também. Tá falando de 3 plantas aqui. Tá bom. Letra A, qual planta se apresenta em seu ponto de compensação fótica? A planta de número 2. Com toda a certeza do mundo. Tá aqui. Porque igualou a fotossíntese à respiração celular. Além da luz, cite outro fator ambiental que influencia a taxa de fotossíntese. Bom, disponibilidade de água, temperatura, enfim, coisas aí que você pode citar, tá bom? Suponha que as 3 plantas, agora lendo na letra B, hein, sejam atacadas por fungos parasitas. Qual delas morreria primeiro? Com toda a certeza do mundo, a planta 1, porque está abaixo do ponto de compensação fótico, tá bom? Consequentemente, não produz reserva, porque consome mais do que produz, né? Então consome mais do que produz, e aí não teria matéria orgânica suficiente para combater os fungos. Tá bom? Por isso planta 1. Fechou, gente? Ó, questãozinha de boas essa daqui, né? Bem facinho. Bem facinho, ó. Só alegria, não é verdade? Bora para 7? Vamos embora então, ó. Questão 7, Federal de Juiz de Fora 2019. Ó, vamos lá. A fotossíntese é um processo essencial à vida cuja equação simplificada pode ser vista abaixo. Tá certo. Letra A. Qual é a organela responsável pelos processos bioquímicos? Cloroplasto. Letra A, matamos. Letra A, facinho. Letra B, quais são as 4 etapas da fotossíntese? Nossa, Henrique, eu só sei 2, a de claro e a de escuro. Vamos lá, tá certo. Fotoquímica, reações no claro, e a química no escuro, tá bom. Só que você pode colocar absorção de luz, transporte de elétrons por conta do NADP, NADPH2, aquela coisa toda, produção de ATP, fixação de carbono e tudo mais. Mas olha, gente, de verdade, questão assim é difícil de cobrar. O que eles vão mais falar? Fotoquímica e química, tá bom? Falar todas essas 4 etapas é raro, mas é importante saber, tá bom? E na letra C, facinho, ó. Diferencia os organismos autotróficos de organismos heterotróficos. Bom, autotróficos produz a própria matéria orgânica, é autotróficos, tá bom? Produz a matéria orgânica através de fotossíntese e quimiossíntese, tá? E os heterotróficos obtêm nutrientes consumindo outros seres vivos, no caso, nós, né? Nós somos heterótrofos. Fechou? De boas, né? Bem tranquila essa questão também, então, ó, só alegria. Fechou? Bora pro 8 então, vamos lá. 8 Mackenzie 2019. Vamos lá, ó. O esquema abaixo resume de forma sucinta as etapas clara e escura da fotossíntese no interior de um cloroplasto. Tá bom.
Já vou direto para as alternativas, só para ficar fácil. Letra A, substância liberada em 4 é o oxigênio? Não, o oxigênio é o 2 aqui, ó, liberado nos tilacoides, lá no grana, mesma coisa, tá? Letra B de bola, gente, desculpa a furadeira aqui, né, que o vizinho simplesmente fala, não, o Henrique tá gravando aula, vou atrapalhar. É basicamente isso, né? Bom, a substância em 2 é a água? Não, é o oxigênio, tá? Os átomos de carbono e hidrogênio presentes na glicose originam-se das substâncias 3 e 1, respectivamente. Aí você pode falar, Henrique, fiquei na dúvida, tal. Não lembro, gente, de verdade, quando você tiver coisa assim, olha, calma, não se desespere, tá bom? Não entre em desespero, tal. Deixa assim, parte para a letra D e E, assim vai. Ocorre nos estromas a fotólise da água, que é o 3? Não, a fotólise da água é aqui, ó, no tilacoide, nem no estroma, né? Substância utilizada em 1 é o dióxido de carbono? Não, é a água, porque você vai quebrar ela em O2, liberando para o ambiente. Por isso, só pode ser a letra C de casa, né? Então, olha que beleza. E aí você tem, ó, os átomos de carbono foram originados em 3, ou seja, das moléculas de CO2, tá bom? Que vão ser incorporadas só no estroma, na fase de escuro. E os átomos de carbono provenientes da fotólise da água, substância indicada em 1. Olha que beleza, questão da Mackenzie, da hora para o teu vestibular, não é verdade? Fechou, né, meu povo? Bora pro 9 então? Vamos embora, ó, o ERJ 2018, vamos lá. Tá falando aqui, ponto de compensação fótico, aquela coisa toda, e ele pede para falar, ó, indica a curva que representa uma planta cultivada em local sombreado. Consequentemente, só pode ser a planta B, porque tem menor ponto de compensação fótico, tá bom? Justifica o ponto de compensação observado nessa planta, né? Apresenta menor ponto de compensação, inicia a fotossíntese com menor intensidade luminosa, ou seja, pouco sol já consegue fazer a fotossíntese e igualar a respiração celular e tudo mais. E aí fala, né, nas quedas de respiração e fotossíntese. Qual o fator? Desnaturação das enzimas e proteínas que atuam no processo. Né, que é aquela questão que a gente teve também, que a gente conversou sobre isso, tá? Mesma coisa, meu povo, mesma coisa, bem de boas, não é verdade? Partiu 10, partiu 10, vamos embora então. Último exercício aqui da Unicamp 2017. Vamos lá, ó. Seguinte, pausa para água aqui, meu povo. Essa furadeira aqui nós vamos me deixar louco, viu? Vamos lá. As plantas crescem e se desenvolvem em ambientes com grande variação na disponibilidade de energia luminosa, apresentando importante aclimatação da fotossíntese e da respiração foliar. Figura abaixo representa a variação das trocas gasosas de duas espécies, A e B em função do aumento da disponibilidade de luz. Valores positivos indicam fotossíntese, valores negativos, respiração. Tá bom. Qual espécie estaria mais apta a se desenvolver em ambientes de subbosque, onde a luz é um fator limitante, raramente excede 200? Né? Se raramente excede, olha que beleza. Se falou que fator negativo é respiração celular, consequentemente só pode ser a planta B, né, meu povo? A espécie B. Porque, ó, observa-se pelo gráfico, essa espécie apresenta menor ponto de compensação fótico em relação à espécie A. Simples, tá aqui, ó. Tá aqui. Simples. Fechou, meu povo? De boas? Tranquilo, né? Tranquilo. E aí nós temos o seguinte na letra B, ó, além de modificações fisiológicas, como as citadas nas trocas gasosas, cite outras duas características das folhas que tornariam as plantas aptas a se desenvolver em ambientes sombreados. Bom, você pode pensar que tem maior cloroplasto e maior clorofila, porque facilita a captação e a utilização da energia luminosa. Só que se você falasse daqui, você ia ser, olha, se fosse meu aluno eu já ia ficar feliz da vida. O limbo maior, né, o limbo mais longo. O que seria o limbo, meu povo? Pensa numa folha, né, a parte que a gente vê, né, a parte que vem o sol, né, que o sol tem. Então, se a planta tem um limbo grande, é melhor porque absorve mais. Mas se tem um limbo pequenininho, tá? Aí fica complicado, né? Por isso que o limbo é aquela parte cheia, né? Então, eu vou pensar na folha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo desenhar, ó. O limbo, ó, o desenho é bonito. O limbo é toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. Tá bom? Por isso, quanto maior, melhor para a planta. Fechou, meu povo? De boas, né? Então, ó, fotossíntese encerramos por aqui. Próxima aula veremos, então, respiração celular com exercício, ciclo de Krebs e tudo mais. Fechou, meu povo? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Nos encontramos, então, em mais uma videoaula. Fechou, meu povo? Então é isso. Um grande abraço. Fiquem bem, bons estudos, boa semana e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto!